Oi, turma! Hoje eu tô aqui para falar de um assunto que é comum a diversas séries e turmas, né? Esse conteúdo é explorado nos livros didáticos desde o sexto, sétimo, oitavo, nono, primeiro, segundo ano do ensino médio, certo? Na verdade, a gente vai falar da importância das tipologias textuais. O foco da gente aqui é a narração, certo? Vamos começar a aula de hoje. Vamos lá. A gente vai falar de tipologia textual, certo? Nós vamos abranger as tipologias básicas. Vamos partir da narração, que é o nosso foco da aula de hoje. Vou falar da descrição, falar da injunção e da dissertação, certo, gente? A narração, como o nome já diz, significa narrar alguma coisa, contar uma história, fato, né? A descrição, a gente pode dizer que é um retrato, né? É como a gente vai descrever algo, dizer como aquilo algo, né? Essa descrição, ela pode ser física ou psicológica, né? Eu posso me descrever fisicamente, como eu posso me descrever psicologicamente, né? Eu sou amorosa, carinhosa, sou chata, né? E partir dessa descrição, certo? A injunção é conhecido como um texto de instrução, né? Uma receita de bolo, uma bula de remédio, né? Tem a função de instruir, né? De dar informação sobre aquilo ali, né? Dizer como é que se usa, dizer como é que se faz. Por último aqui, a gente tem a dissertação, né? A dissertação é expor alguma coisa, né? Tentar convencer. Professora, só existem esses tipos de texto? Não. Existem outras tipologias de texto. Aqui a gente só está falando dessas quatro, que são as básicas, que é a narração, a descrição, a injunção e a dissertação, certo? O nosso foco hoje é a narração. Ela está bem aqui no meio, ó. Eu coloquei ela bem centralizada hoje. Eu sei que nem todos estão vendo o painel, mas eu vou disponibilizar esse painel para vocês, tá certo? Vamos lá. O que é narração? Como eu falei no começo da aula, narrar significa contar uma história. Essa história ela pode ser imaginária, real, fictícia. Então, não vai interferir, desde que você conte uma história, certo? Quais são as estruturas básicas? Quais são os elementos básicos dentro da narração? A gente tem um enredo, 2, o espaço, 3, o tempo, 4, o narrador, 5, o foco narrativo e o 6, o personagem, certo? Nós vamos começar pelo enredo. O que é o enredo? O enredo são os fatos da história, são as ações que acontecem dentro da história, tá certo? E quais são os componentes do enredo? Primeiro, a gente tem a situação inicial. O que é a situação inicial? É a apresentação dos personagens, do espaço, né, da própria história. É lá, nesse momento, que você vai apresentar os personagens, onde está acontecendo a história. Depois nós temos o conflito. O que é esse conflito? O conflito é a situação que vai apresentar dentro do texto e ela precisa ser resolvida. Então a gente tem um conflito, que é essa situação a ser resolvida. Depois do conflito, nós temos o desenvolvimento, que é de fato a busca em tentar solucionar esse conflito dentro da nossa história. Depois nós temos o clímax. E o que é esse clímax? É um momento de maior tensão, é um momento que nos prende mais. É aquele momento que exige a atenção maior do leitor dentro da história. Tá? E por último, o desfecho. O desfecho, na verdade, é a solução daquele conflito apresentado. É quando ele é solucionado, né? E aí a gente tem o final da história, certo? O espaço. O que é o espaço dentro da narração? O espaço é o local, o lugar onde acontece a história. Esse espaço ele pode ser social ou psicológico. O que é um espaço social? É um espaço dito real, certo? E o psicológico é um espaço fruto da imaginação, de um sonho, tá? Então, não necessariamente ele é um espaço real, tá certo? Depois nós temos o tempo. O que é o tempo dentro da narração? O tempo significa a duração da história, tá? Mas há de dividir esse tempo em dois tipos. A gente tem o tempo cronológico, que é aquele tempo que a gente pode organizar. Ele é lógico,
certo? Então, foi manhã, foi tarde, foi noite, foi 1 hora, foi no verão passado. A gente tem uma ideia lógica de duração da história. Já o tempo psicológico é quando não há essa linearidade, essa ordem na história. A gente não consegue organizar o que veio primeiro, o que veio por segundo, tá? E assim sucessivamente. O quarto elemento da narração é o narrador. Mas antes eu queria conversar com vocês um pouquinho da diferença de autor e narrador, certo? O autor é o dito escritor, é quem escreveu a história. Já o narrador não é o escritor, o narrador é quem conta a história. Eu posso ter um escritor masculino, mas o narrador ele pode ser uma mulher. Então, escritor não é a mesma coisa de narrador, nem narrador é a mesma coisa de escritor. Que vocês confundem muito, né? Vocês vão lá no texto, quando pergunta assim, quem é o narrador, qual é o tipo de narrador? Você vai lá no finalzinho do texto e busca o autor. Isso tá errado. Autor é quem criou a história e narrador é quem conta a história. Não necessariamente vai ser a mesma pessoa, tá certo? Então, bora lá. Narrador. Quais são os tipos de narrador que a gente tem? Nós temos 3 tipos básicos de narrador. Nós temos o narrador personagem, o narrador observador e o narrador onisciente. O narrador personagem, ele, obrigatoriamente, ele é um personagem. Ou seja, ele participa da história, certo? O narrador observador, ele só conta o que ele vê. E o narrador onisciente, ele conta o que ele vê, mas ele faz intervenções dentro da história. Ele dá uma opinião dele dentro da história. Então, ele faz pequenas intervenções ao longo do texto narrativo, certo? Diante dos tipos de narrador, a gente acaba tendo que abordar o foco narrativo. E o que é o foco narrativo? É a pessoa do narrador. Como assim? Na língua portuguesa, a gente tem 3 pessoas. Primeira, segunda e terceira pessoa. Do singular e do plural. Quem é a primeira pessoa do singular? Eu. Do plural, nós. Segunda pessoa do singular, tu. Do plural, vós. Terceira pessoa do singular, ele ou ela. Terceira pessoa do plural, eles ou elas. Então, diante do narrador, eu tenho 2 focos narrativos. Eu tenho foco narrativo em primeira pessoa, que é quando eu conto a história em primeira pessoa, eu ou nós. No caso do narrador personagem, ele vai se colocar dentro da história, então o foco narrativo é primeira pessoa, certo? Quando a gente tem terceira pessoa, o foco narrativo em terceira pessoa, a gente pode dizer que ele pode ser um narrador observador ou um narrador onisciente, né? Porque ele conta a história em terceira pessoa, só conta o que ele observou. Então, o foco narrativo está ligado ao tipo de narrador, certo? Por último, nós temos os personagens da história. Nós podemos ter os personagens principais e os personagens secundários. Os principais podem ser os protagonistas, os antagonistas, né? Aqueles que já apresentam-se demais na história. São as partes principais da história. Já os secundários são aqueles que têm papéis menores, que não aparecem com tanta frequência dentro da história. Deu para entender? Então, quais são os elementos, né, da narração? Nós temos o enredo, o espaço, o tempo, o narrador, o foco narrativo e a personagem, tá certo? Então, dentro da história, nós vamos ter da narração esses 6 elementos que eu coloquei aqui para vocês. Professora, a senhora poderia dar exemplos de tipos de gênero textuais narrativos? Sim, nós temos o gênero fábula, que é uma narração, o conto, que é uma narração, a crônica, que é uma narração, o romance, que é uma narração, a novela, que é uma narração. Então, dentro desses gêneros textuais, vai apresentar a estrutura narrativa, né? Nós vamos ter enredo, espaço, tempo, narrador, foco narrativo e personagem, tá? Na novela é predominantemente imposto, né, a história através do diálogo dos personagens, porque ele não tem um narrador diretamente em alguns casos, tá certo?